Boa noite. Estamos aqui hoje para falar de um filme da Disney chamado Aladdin. Aladdin é um filme norte-americano produzido pela própria Disney, inspirado na história árabe de Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa, de As Mil e Uma Noites. A história retrata a vida de um garoto pobre chamado Aladdin, que se apaixona por uma princesa, que sai de seu reino disfarçada e a acaba conhecendo. O garoto, em busca de uma fortuna para impressionar a princesa, acaba achando uma lâmpada mágica, que tem um gênio dentro, e ele concede 3 tipos de desejos, sendo quaisquer desejos. E a partir daí, a história passa a se desenrolar. Analisando mais profundamente o filme, por um olhar mais experiente e apurado, percebemos várias mensagens implícitas, que têm como objetivo colocar o rico e o pobre em seu lugar, mostrando quem é rico tende a ser rico e quem é pobre luta para se tornar rico. Porém, só conseguirá alcançar essa meta por meio da sorte. Mas, em compensação, o filme também revela que ser rico é ruim e tedioso, forçando esse caráter de pouca mobilidade social. Como é bárbaro o nosso lar. Sopram ventos do leste e o sol vem do oeste. Seu camelo quer descansar. Pode vir e pular, no tapete voar. Noite árabe vai chegar. A noite dará e o dia também. É sempre tão quente que faz com que a gente se sinta tão bem. Sem fé no luar e orgias demais. Quem se distrair pode até cair. A primeira música do Aladdin, aparece um cara entrando na cidade lá que o Aladdin mora. Ele está em cima de um camelo cheio de mercadoria, cheio de bagulho assim que ele vende lá na cidade. E é roubado, dá a entender isso. Ele entra na cidade cantando assim a música, que, uma das partes da música. Que quando a pessoa quer descansar, aí ele até fala, quando quer botar o camelo para descansar, não sei o quê, que como se o pessoal lá da cidade fosse cortar a orelha dos malucos. Entendeu? Não tem sentido. E outra parte que ele fala também é que lá na cidade, que toda noite tem muitas orgias. Entendeu? Você vai botar seu filho pra ver esse troço? Perturbar o meu sono. Sou eu, Casim, um humilde ladrão. Pois saiba, só um pode entrar aqui. Um de grande valor interior. Um diamante bruto. O que está esperando? Vá logo! Então, a cena que se segue depois de se enrolar um pouco mais da história é a cena do vilão junto de um ladrão que seria um cúmplice dele. E o ladrão entra numa caverna que surge da areia com a forma de um tigre. E ele diz que só quem tem coração puro pode entrar nessa caverna. E a gente vê logo em seguida o ladrão sendo engolido pela caverna, como se não fosse aceito. Isso dá para entender uma ideologia de que todo ladrão é ruim, todo ladrão é uma pessoa de coração ruim. Que ele está roubando porque é uma pessoa maldosa, não porque necessita. Isso aí. Problema que desta vez. Na hora exata, Boo, como sempre. Vem, vamos embora. Tente correr e ser ligeiro. Pular pra livrar. Eu roubo porque eu não posso comprar. E é isso aí. Correr, que aí vem o guarda. Tudo isso por um pão. Tem uma parte do filme em que o Aladdin rouba pão e aí ele começa a cantar uma música dizendo que ele rouba porque ele não pode comprar. Isso meio que supõe uma ideia de que a única possibilidade do pobre sobreviver
se ele roubar, ou seja, não tem a possibilidade dele trabalhar para ganhar o sustento dele, né? Isso, visto de um ponto de vista marxista, poderia ser uma análise tanto da sociedade em que ele vive, da sociedade das Arábias, quanto qualquer outra sociedade do mundo. Ou seja, a única possibilidade que o pobre tem de poder se sustentar, de poder ganhar o sustento dele, é se ele roubar. A caminho do palácio, eu suponho. É mais um pretendente à princesa. Saiam do meu caminho, fedelhos nojentos! Se eu fosse rico que nem você, seria bem mais educado. Ah, eu vou lhe dar boa educação! Olha só, Abu. Não é todo dia que a gente vê um animal montado no outro. Você não passa de um ladrão, Lalau! Você nasceu ladrão, vai morrer ladrão! E só... Vou falar sobre a prepotência dos ricos, que fica evidente na cena em que o rico, chegando a cavalo na cidade, se depara com duas crianças moradoras de rua. Logo, ele empurra as duas crianças até que o Aladim chega. Aí o Aladim defende essas duas crianças e responde ao rico. Aí o rico se dirige ao Aladim e fala: nasceu ladrão, vai morrer ladrão. Nessa cena fica evidente a criação de um estereótipo que mostra a não existência da mobilidade social. Minha conta. Eu nunca tive os meus amigos. Só você, Rashad. Eu nunca fui além dos muros do palácio. Mas, Jasmine, você é uma princesa. Então talvez eu não queira ser mais princesa. Permita que você tenha filhas. A Jasmine reclama que toda hora estão empurrando o príncipe pra ela. Não é ela que escolhe. Vem um rapaz, se o pai dela gostar, ou assim, se ele gostar, vai casar com ela. Se ele não gostar, ele manda fora e vem outro, né? Aí tem uma parte que ela vai e reclama disso. Que ela queria sair do palácio para escolher o próprio marido dela, né? Aí o pai dela fala o seguinte, que Allah permite que você tenha filhas. Filhos no seguinte, assim, de mulher, que ela não tem o azar de ter mulher. Pô, machismo, né? E ele fala isso que como se fosse ter mulher, como se fosse ruim, como se fosse uma coisa que desonrasse a família. Vai ser uma coisa linda, não é? É maravilhoso. Imagine só morar lá, com criados e valetes. Claro, pessoas lhe dizendo onde ir, o que vestir. Logo após essa cena, Jasmine arranja um jeito disfarçado de sair do reino para ver a cidade e se junta com pessoas de menor poder aquisitivo. Jasmine então encontra Aladim, que salva ela de uma situação ruim que ela se envolveu sem querer, e Jasmine e Aladim comenta com Jasmine que deve ser uma maravilha ser rico, mas ela diz para Aladim que ser rico é muito ruim, pois você não tem liberdade, não pode escolher nada, criando essa ideia de que ser pobre na verdade não é tão ruim assim. Ser pobre na verdade você pelo menos está feliz, enquanto o rico, coitado, ele é pobre de alma. O que eu mandar fazer? Escravo. Jafar? Eu não tinha reparado em como você é incrivelmente simpático. Assim é melhor. E agora, minha gatinha, fale mais sobre a minha pessoa. Você é alto. Au! Oi, amiguinho. Não, eu não posso te ajudar. Eu trabalho no seu psicopata agora. O que você vai fazer? Eu sou um malandrinho, esqueceu? Vou dar um jeitinho. Continue. E a sua barba é tão retorcida. Você atingiu meu coração. E aquele pivete? Qual pivete?
Tem uma parte no final do filme em que a Jasmine, para ela conseguir que o Aladdin pegue a lâmpada, ela distrai o Jafar usando os seus dotes femininos e beija ele, né? Então isso cria meio que uma perspectiva de que o papel da mulher é meio que seduzir as pessoas, ou seja, a função dela é dar prazer, seduzir os homens, a fim de conseguir o que ela quer. Jasmine, me perdoe por ter mentido a você que eu era príncipe. Eu sei por que mentiu. Bom, eu acho que isto é adeus. Essa lei idiota não é justo. Eu amo você. Ah, não tem problema. Você ainda tem um desejo. É só pedir e será príncipe outra vez. Mas, gênio, e a sua liberdade? É só uma eternidade de servidão. Isso é amor. Você não vai encontrar uma garota igual ela em 1 milhão de anos. Pode crer, eu sei. Eu já procurei. Jasmine, eu amo você, mas tenho que parar de fingir ser alguém que não sou. Eu compreendo. Gênio, desejo sua liberdade. E um belo príncipe com pedigree, vem aí! O quê? Gênio, está livre. No final do filme, o Aladdin ainda tem direito a fazer mais um pedido. Logo, o gênio sugere que ele volte a ser rico, que ele tenha uma boa vida, que ele tenha acesso a privilégios. Só que o Aladdin, ele prefere ficar pobre, prefere ter a vida que ele sempre teve, pois ele acreditava que assim ele ia ser mais feliz.